Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por tudo que temos, por tudo que somos, nos colocando sempre à disposição para que possamos nos conectar com a divindade, com Deus, com Jesus. E amorosamente vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esse livro tem 1009 perguntas e respostas, sobre a espiritualidade, sobre o espírito, sobre diversas informações que todos nós precisamos conhecer. Então fica aí a dica, de leitura, de estudo, porque na verdade é um livro de estudo para conhecimento de todas as coisas relacionadas à morte, à espiritualidade, ao espírito e tantas outras coisas que muitas vezes nós temos dúvidas. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre percepções e sensações, sofrimentos do espírito. Então, aqui a pergunta é relacionada sobre essas percepções e sensações que o espírito tem. E a pergunta 237 fala: ao retornar ao mundo espiritual, o espírito conserva percepções que tinha na Terra? Sim, e ainda recupera outras que não possuía, pois o seu corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito e ela se manifesta melhor quando ele está livre. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido. Então, o que ocorre? Nós, quando estamos encarnados, nós estamos cativos nesse corpo físico. Estamos presos, neste corpo físico. Ele nos serve para nos educar. Então, nós não temos toda a liberdade, Nós não temos toda a liberdade. Por quê? Porque este corpo, ele nos impede de ter algumas ações que talvez, como desencarnado, a gente poderia ter. Mas quando a gente desencarna, a gente tem algumas sensações e percepções novas e diferentes, porque não temos mais este corpo físico que nos impede, E muitas vezes, a gente até tem outras percepções que a gente desconhecia, talvez, Então, na pergunta 238, fala: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados ou, melhor, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se os espíritos são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, a elevação espiritual, os conhecimentos, nos leva a ter um conhecimento maior
uma sabedoria maior, mais ampliada. Agora, aquele espírito que é mais ignorante, então é um conhecimento mais limitado, é uma percepção mais limitada, de acordo com a sua evolução. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem de acordo com sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então, é exatamente isso. Quanto menos conhecimento, mais ignorante. Quanto maior conhecimento, mais sábio, mais elevado o espírito vai se tornando. Então, tudo vem de acordo com a sua elevação. O tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós, ou seja, quando estamos desencarnados, o tempo é igual ao nosso tempo aqui na Terra? Não. E é por isso que os homens, às vezes, não nos compreendem quando se trata de fixar datas ou épocas. Aí aqui tem um comentário de Kardec, que ele fala: os espíritos no mundo espiritual não percebem o tempo do mesmo modo que os homens percebem na Terra. O tempo para eles é nulo, praticamente não existe. Os séculos, que para nós são longos, para eles são apenas instantes, que se apagam na eternidade. Como as irregularidades do solo desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Então, o tempo de lá, da espiritualidade, é diferente. Por quê? Porque lá é eterno. Lá nós estaremos na eternidade, porque o espírito não morre. Aqui na Terra, sim, a gente vem com um tempo determinado. Porque o corpo, que é o abrigo do nosso espírito, ele tem um tempo. Então, a gente vem com data de entrada e de saída neste planeta. Exatamente por isso que a gente se liga muito no tempo, nas horas, nos minutos. Mas na espiritualidade isso não acontece. Por quê? Porque é exatamente o que a gente está falando. Lá, eles lidam com a eternidade, porque o espírito ele é eterno. A respeito do presente, os espíritos têm uma ideia mais precisa ou mais apropriada do que nós? Sim, aquele que enxerga claramente as coisas tem uma ideia mais precisa do que um cego. Os espíritos veem o que o homem não vê, por isso julgam as coisas de modo diferente. Porém, lembramos mais uma vez, tudo depende da elevação de cada um. Então, está bem clara essa pergunta e essa resposta. Tudo depende da nossa elevação. Aí, para finalizar, nós vamos ler a última pergunta que fala: como os espíritos têm conhecimento do passado? Para eles, esse conhecimento é ilimitado? O passado, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando um espírito recorda um fato que vivenciou durante a sua última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. O espírito, por não possuir mais o corpo físico que obscurecia sua inteligência, consegue lembrar-se de coisas que para os homens estão apagadas. Mas os espíritos não sabem tudo, a começar pela sua própria criação. Então, somente os espíritos de luz, né, que têm o conhecimento de todas as coisas.
Mas nós, né, seres humanos ainda em evolução, espíritos ainda em evolução, esses não têm o conhecimento de tudo. E quando ele relembra algo do passado, ele vivencia ali naquela lembrança no presente. É como nós, a gente lembra de determinada coisa e a gente começa a vivenciar aquilo no presente, ou seja, nós temos sensações, nós sentimos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, ou seja, aquilo se torna presente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de não ficar lembrando muito de coisas que não valem a pena. Vamos procurar lembrar e retomar somente as coisas boas, positivas, né? Para que a gente possa vivenciar novamente coisas legais, positivas, alegres, felizes. E das coisas negativas, vamos apenas tirar proveito do nosso conhecimento que a gente obteve, né? Da nossa experiência que nós obtivemos. Então fica aí para a gente refletir. E fica o convite também, vamos estudar o Livro dos Espíritos. Muito obrigada a todos, muita paz e muita luz neste dia. Gratidão.